Vamos meditar hoje no capítulo 1 de Lucas, a partir do versículo 26. E nós vamos compreender aqui muitas coisas a respeito de Jesus e também de Maria. Porque esse texto ele relata o episódio de quando o anjo apareceu para Maria para anunciar o nascimento de Jesus Cristo. Então, através desse episódio, nós podemos aqui aprender muitas coisas. E é isso que nós vamos fazer hoje, se Deus permitir, para a honra e glória do seu nome. E eu creio que vai servir para a gente esclarecer muita coisa, tanto a respeito de Cristo, como de Maria. Maria é uma das pessoas que é muito pouco compreendida no meio da igreja. Muitas pessoas elevam ela a uma posição que ela não tem, declaram coisas a respeito dela que ela não é, e muitas pessoas deixam às vezes de falar dela, com medo de falar dela e de repente ser entendido como se estivesse exaltando a pessoa dela além do que deveria. É tanto que a gente vê muito pouco as igrejas evangélicas falando de Maria, por causa desse medo. E por outro lado, nós vemos muito a Igreja Católica Apostólica Romana falando de Maria. Então a gente fica naquela questão, quem é realmente Maria? Nós vamos compreender algumas coisas a respeito dela nesse texto e a respeito da pessoa de Cristo também, em nome de Jesus. Então vamos lá, versículo 26. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia, chamada Nazaré. Que 6º mês é esse? Isso aqui provavelmente se refere ao fato de 6 meses que já tinham passado do anúncio de Gabriel a respeito da gravidez de Isabel, que era parente de Maria. Então por isso que ele fala no 6º mês, 6 meses depois. Provavelmente é isso que significa. Ou então o 6º mês do ano. Foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Gabriel é um dos 2 anjos que é citado pelo nome. E aqui ele cumpre um papel muito importante, que é o papel de anunciar o nascimento do Salvador. E ele é enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Para vocês terem uma ideia, irmãos, Nazaré era uma cidade esquecida, praticamente, no meio da nação de Israel. Você não vê falar da cidade de Nazaré no Antigo Testamento, e era uma cidade desprezada. É tanto que se chamavam Jesus de Nazareno, às vezes de uma maneira pejorativa, porque era uma cidade que as pessoas desprezavam, a cidade de Nazaré. E também a região da Galileia. E é exatamente para essa região da Galileia e para essa cidade específica de Nazaré que o anjo Gabriel é enviado. Aqui a gente já vê uma coisa muito interessante, que Deus ele não olha como o ser humano olha. Porque se um homem fosse escolher uma cidade para nascer um rei, provavelmente ele escolheria a cidade de Roma, ou uma cidade como Corinto, uma cidade bem grande da época, ou a própria Jerusalém. Mas Deus escolhe uma pessoa da cidade de Nazaré. Um casal lá da cidade de Nazaré, que era uma cidade desprezada pelas pessoas. Deus está querendo mostrar o que com isso? Que Deus tem prazer em valorizar as coisas pequenas, as coisas que não são valorizadas pelo homem, as coisas que são esquecidas, as coisas que as pessoas não dão valor. Muitas vezes são essas coisas para as quais Deus está olhando, para as quais Deus está dando valor. Às vezes aquelas pessoas que a gente menos dá valor, tem um valor enorme para Deus. Deus às vezes tem um plano maravilhoso na vida daquela pessoa, tem algo grande para fazer através dela, exatamente para poder confundir
aquelas pessoas que acham que são alguma coisa e menosprezam aqueles que aparentemente aos olhos humanos não são nada. E isso a gente pode aplicar em diversas situações, que geralmente as pessoas julgam as coisas pela aparência e Deus não olha a aparência das coisas. Se algo é grande, se algo é luxuoso, se alguém é muito inteligente, não é isso que Deus olha. Deus olha o coração, Deus olha o interior. Então, Deus descobriu lá naquela cidade pequena uma pessoa que era temente a Deus, a qual ele tinha um propósito maravilhoso na vida dela. E mesmo essa cidade sendo muito pequena, isso não foi um impedimento para Deus ir lá, naquele local esquecido, e se lembrar de alguém, naquele local, alguém que provavelmente não era ninguém na sociedade, alguém que ninguém não dava nada. E aí a gente vê o que acontece no versículo 27. Que o anjo foi enviado, aí continua, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José, a virgem chamava-se Maria. Primeira coisa que a gente percebe aqui, Maria era uma virgem. Isso aqui é uma coisa muito interessante de se observar nos dias de hoje. Porque dificilmente uma mulher chega a essa situação aqui, de estar prestes a casar nos dias de hoje, sendo virgem. Se alguma mulher diz que é virgem e já está prestes a casar, ela se torna alvo de ridicularização. As pessoas começam a ridicularizar, achando que é uma coisa absurda. Como é que pode? Você ainda é virgem? Já tem uma idade avançada, já está prestes a casar, já está noiva e ainda é virgem? Como é que você pode ser assim tão retrógrada, ter uma mente tão quadrada, atrasada? Você teria que ter experimentado mais homens, você teria que ter tido relações para poder saber quem era a pessoa melhor para você se casar. É isso que as pessoas dizem hoje. Esse é o padrão do mundo hoje. Esse é o padrão carnal e pecaminoso das pessoas que não têm Deus nos dias de hoje. Achar que a pessoa ser virgem é um absurdo, quando na verdade isso é uma virtude. Isso é algo louvável aos olhos de Deus, é algo que Deus aprecia. Provavelmente, se Maria não fosse virgem, fosse uma mulher dada à prostituição, provavelmente não, eu creio que certamente Deus não teria escolhido ela para poder ser a mãe do Salvador, a mãe de Jesus Cristo. Mas ela era uma mulher decente, era uma mulher virtuosa, era uma mulher que estava se guardando para o seu marido, seguindo a vontade de Deus, porque essa é a vontade de Deus para as pessoas, que tanto o homem quanto a mulher se guardem para o seu futuro cônjuge, se preservem puros para aquela pessoa para quem eles vão se entregar, para ter um relacionamento de uma só carne, com uma única pessoa na vida. Essa é a vontade de Deus. Só que esse é um padrão praticamente abolido nos dias de hoje. Isso que eu estou falando para vocês é praticamente um escândalo para a sociedade. A sociedade acha isso uma coisa absurda. Mas isso para Deus é algo valorizado. É tanto que ele, ao escolher Maria, escolhe também, não só por isso, mas escolhe uma pessoa que era virtuosa, uma pessoa que era decente, uma pessoa que era obediente a Deus. E uma das provas disso, dentre muitas coisas, era o fato dela estar se conservando virgem para o seu marido. Ela já era noiva. Quando diz aqui que ela era desposada, isso significa o quê? Ela era noiva. Ela tinha um noivado com José, que era da casa de Davi, ou seja, era descendente de Davi. Ela era noiva de José. Ela era desposada. Naquela época, só a título de curiosidade, o noivado era algo levado muito mais a sério do que nos dias de hoje. O noivado naquela época era quase um casamento. Era algo tão sério que para se romper um noivado precisava haver um divórcio. E não era por qualquer motivo que se rompia um noivado.
geralmente se rompia o noivado em caso de relações sexuais ilícitas, se a pessoa fosse ter relações com uma outra pessoa que não era o seu noivo, que era o que José pretendia fazer, porque ele achava que Maria tinha cometido esse pecado e tinha tido relações com outra pessoa. E aí ele queria deixar ela secretamente, porque ele achava que tinha sido traído, mas ele não queria que ela fosse infamada e provavelmente punida com morte, porque era o que acontecia naquela época. Se uma mulher se prostituísse tendo relações sexuais com alguém que não era o seu noivo, ela ia ser provavelmente apedrejada. Era o que a lei dizia. Então, José queria deixá-la secretamente para não acontecer isso. Então, vamos lá, continuando. Versículo 28. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Então o anjo, assim que chega nela, o anjo vai logo cumprimentando ela, dizendo essas palavras: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. O que significam essas palavras do anjo? Primeiro, por que ele diz alegra-te? Porque ele estava vindo anunciar para ela uma grande bênção que ela ia receber da parte de Deus. Então, de antemão, ele já diz para ela: se alegre. Ele já está preparando ela, porque ela vai receber a notícia de uma grande bênção, um grande privilégio que Deus ia conceder a ela. Por isso ele já chega dizendo: alegra-te. Muito favorecida, em outras traduções, agraciada. E existe uma tradução que diz cheia de graça. Só que essa tradução, cheia de graça, não é a tradução mais correta. E eu vou dizer por quê. Porque ela passa a ideia de que Maria é fonte de graça. Como se ela fosse cheia de graça em si mesma, e aí ela transmite graça para outras pessoas. Mas não é essa a ideia que o texto está querendo passar. A ideia que o texto está querendo passar é que ela é uma pessoa agraciada por Deus, favorecida por Deus. Ela não é a fonte da graça, ela é alvo da graça de Deus. Então aqui nós já vemos uma das primeiras coisas que muita gente distorce a respeito da pessoa de Maria. Coloca ela como sendo alguém que é cheia de graça, no sentido de que a gente alcança graça na pessoa dela, que ela transmite graça, uma graça que só Deus pode transmitir. Muita gente acha que ela é fonte de transmissão dessa graça, e na verdade não é, porque só Deus é a fonte de toda a graça. Ninguém pode achar graça diretamente numa pessoa. A graça que nós encontramos em alguém é algo que ela já recebeu também de Deus. Deus é a fonte primária de toda a graça. Quando Deus transmite graça a uma pessoa, aí nós podemos encontrar graça, ou seja, favor naquela pessoa, bênção, ser abençoada através daquela pessoa. Mas ela mesma não é fonte diretamente de graça. Então, essa tradução cheia de graça, ela acaba sendo tendenciosa. E muita gente interpreta isso de maneira errada e acabam elevando Maria a um status que ela não tem, de ser doadora de graça. Pelo contrário, ela é alvo da graça de Deus. Era o que estava acontecendo aqui. Deus estava agraciando ela. Por isso que o anjo diz, muito favorecida. Por quê? Porque Deus estava favorecendo ela de uma maneira enorme. E ele ainda ia dizer o porquê que ela estava sendo muito favorecida. E aí ele continua dizendo, o Senhor é contigo. O que quer dizer essas palavras? Quer dizer, Deus está com você. Você é uma pessoa de Deus. Deus, ele tem comunhão contigo. Deus está a teu favor. Você está na presença dele. É isso que está querendo dizer. O Senhor é contigo. Isso é uma das coisas mais maravilhosas de alguém ouvir. O Senhor é contigo.
Porque não existe nada melhor nesse mundo do que ter o Senhor conosco. Isso é uma das maiores bênçãos que um ser humano pode ter. E aí toda pessoa deveria se perguntar isso: será que o Senhor é comigo? Porque, irmãos, é isso que faz diferença na vida de uma pessoa. Você pode ter tudo no mundo que você imaginar: dinheiro, bens, riquezas, saúde, amigos, família, trabalho, seja lá o que for. Você pode ter tudo que o seu desejo quiser e que você possa alcançar. Mas se o Senhor não for contigo, tudo isso não vai valer nada. E se o Senhor for contigo, ainda que você não tenha quase nada, ou passe por privações, ou tenha muitas dificuldades na vida, ou ainda que você não tenha saúde, ainda que você não tenha bens, se o Senhor for contigo, você tem tudo. Porque você tem Deus, porque você tem a presença de Deus. Então ter o Senhor conosco é algo maravilhoso. Ouvir isso aqui da parte de um anjo enviado de Deus foi um grande privilégio para ela. Ouvir: o Senhor é contigo. Que cada um de nós possa ouvir isso da parte de Deus também. De Deus poder dizer para nós: o Senhor é contigo. Meu filho, eu sou contigo, eu estou com você. A minha mão está sobre a tua vida. Isso é uma das maiores bênçãos que existe. É a presença de Deus estar na nossa vida. Sem isso, tudo mais se torna sem sentido, se torna irrelevante, se torna como nada comparado à presença de Deus. Então que a gente possa meditar: será que o Senhor é comigo? Será que realmente eu estou com Deus? Será que Deus está na minha vida? Será que eu ando com Ele realmente? Ela ouviu isso da parte de Deus, o que é uma prova de que ela era uma serva de Deus, realmente temente ao Senhor, uma mulher obediente, uma mulher que tinha a bênção de Deus sobre a vida dela. Não era uma pessoa qualquer, não era uma pecadora, não era uma mulher que vivia na iniquidade, era uma mulher temente a Deus. E esse foi o motivo principal, com certeza, porque Deus a escolheu. Deus não ia escolher qualquer pessoa para ser a mãe do seu filho. Tinha que ser uma serva de Deus temente, uma serva de Deus virtuosa, que andava conforme os mandamentos de Deus, que tinha um testemunho impecável. E ela com certeza tinha isso na vida dela. Isso é inegável. Nós não podemos nunca cair no erro de, pelo fato de algumas pessoas exagerarem a respeito de quem é Maria, aí a gente não pode cair no erro de começar a desprezá-la e tratar ela como se não fosse ninguém, como se fosse alguém que era uma pessoa qualquer, assim, que não tinha obediência a Deus ou que andava de qualquer maneira. Ela era uma mulher temente a Deus, obediente a Deus. Isso tem que ser reconhecido. Ela era uma mulher exemplar, uma mulher que a gente pode se espelhar no exemplo dela e ser da mesma maneira. Então isso é inegável. Vamos lá, versículo 29. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Então, naturalmente, ela se perturbou. Se perturbou porque o anjo chegou falando coisas para ela que ela nunca tinha imaginado ouvir. Você é muito favorecida, o Senhor é contigo. Então, naturalmente, ela ficou pensando: o que está acontecendo aqui? Um anjo de Deus me visitando, dizendo que Deus está me favorecendo, que o Senhor é comigo. Ela ficou perturbada, ficou perplexa e ficou pensando no que significaria, porque ela imaginou que algo muito grande, muito relevante estava acontecendo. Mas ela não sabia o que era. Por isso que ela ficou meio perturbada, meio aflita. Versículo 30. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus.
Ou seja, o anjo acalma ela, e aí mais uma vez ele repete o que ele já tinha dito antes, mas em outras palavras. Você achou graça diante de Deus, ou seja, você achou favor. Deus ele está te abençoando, Deus está te agraciando, Deus está te dando uma bênção. Então, não tenha medo, a minha visita aqui não é para anunciar um castigo, anunciar algo de ruim. Não, você está sendo abençoada, você está sendo agraciada, Deus está te dando algo maravilhoso. Era isso que o anjo estava querendo dizer, para poder acalmar o coração dela e ela poder ficar mais tranquila para receber a revelação de Deus. E aí o versículo 31 diz: Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então aqui vem agora o anúncio do anjo a respeito do que ia acontecer. Ele começa dizendo algo que com certeza surpreendeu muito ela, quando ele diz: Eis que conceberás e darás à luz um filho. A primeira coisa que deve ter vindo na cabeça dela deve ter sido o quê? Como é que eu vou conceber? Como é que eu vou dar à luz um filho? Se eu nem sou casado ainda, eu nem me casei. Como é que eu vou ter um filho? E o anjo estava aqui anunciando que ela ia conceber, que ela ia ficar grávida. Essa deve ter sido a primeira surpresa dela. E aí o anjo continua dizendo outras coisas que com certeza surpreenderam muito ela. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Ou seja, o anjo diz em outras palavras, não vai ser qualquer pessoa, vai ser alguém grande. Ou seja, vai ser alguém que aos olhos de Deus tem um status elevado. E ele será chamado Filho do Altíssimo. Esse título de Jesus aqui já diz muita coisa. Mostra realmente o quanto ele é grande. Por ser Filho do Altíssimo, ninguém era chamado dessa maneira aqui. Nenhuma pessoa era chamada dessa maneira, de Filho do Altíssimo. O judeu, ele não tinha o costume nem de chamar Deus de Pai. E aqui está sendo anunciado que ia nascer o filho, não um filho, como se fosse hoje que todos nós somos filhos de Deus, mas o Filho. Ele será chamado Filho do Altíssimo, ou seja, é uma coisa singular, única. É o Filho de Deus, o Filho unigênito de Deus. Isso aqui já está relacionando Jesus ao próprio Pai, mostrando que ele tem um vínculo com o Pai. Ele é Filho do Altíssimo, ou seja, ele é da mesma essência. Ele é alguém como Deus, ele é alguém como o Pai. É isso que está sendo dito nas entrelinhas. Por isso que diz que ele será grande. Não é uma pessoa qualquer. Ele é o Filho do Altíssimo. Em outras palavras, é um homem divino. É um homem que é Deus. É um homem que tem ligação íntima com o Altíssimo. É o Filho do Altíssimo. É isso que ele está dizendo em outras palavras. Embora dificilmente Maria tenha entendido isso nessa hora. E aí ele continua. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi. Repare aqui numa coisa interessante. Deus é chamado de Senhor. Isso pode ser que não signifique nada a uma primeira vista. Mas o fato de Deus ser chamado de Senhor tem um significado muito grande. Por quê? Porque o próprio Jesus, inclusive nós vamos ver aqui, ele é chamado de Senhor também. É uma das maneiras que mais se usa para se referir a Jesus, é o título Senhor, que é uma palavra grega que é Kyrios, Senhor. Essa palavra grega, Kyrios, ela foi usada numa tradução grega das escrituras do Antigo Testamento. Só para vocês entenderem, o Antigo Testamento foi traduzido certa vez
por 70 anciãos e fizeram uma tradução do hebraico para o grego antes de Jesus nascer. Traduziram a Bíblia hebraica para o grego. Essa Bíblia foi chamada de Septuaginta. E lá, o nome de Deus, nessa Bíblia, ele foi substituído pela palavra Kyrios, no grego. O tetragrama, que é o YHWH, de onde vem o nome Yahvé, e alguns chamam Jeová, que é o nome de Deus, foi colocado como Kyrios. Essa tradução já era usada comumente naquela época. Então muitas pessoas já se referiam a Deus como o Senhor. É por isso que o anjo fala também aqui, Deus, o Senhor. É o Kyrios, é o Senhor. Então as pessoas já conheciam a Deus dessa maneira naquela época. Isso aqui é interessante porque existe uma seita chamada de Testemunhas de Jeová, que eles acham um absurdo se referir a Deus como Senhor. Certa vez uma pessoa falou assim para mim, vocês não chamam Deus pelo nome, se referem a Ele como Senhor, ainda falou de uma maneira ridicularizando, como se Senhor não fosse uma maneira bíblica de se chamar a Deus. Porque eles acham que Senhor significa simplesmente Baal, porque no Antigo Testamento a palavra Baal também é conhecida por Senhor. Só que a Bíblia usa Senhor para se referir a Deus o Todo-Poderoso. E essa seita, infelizmente, não compreende isso. E não acha que Deus é Senhor. Porque se eles disserem que Deus é Senhor, eles vão ter que admitir que Jesus é Deus, porque Jesus também é chamado de Senhor. Então isso aqui foi só um parênteses para a gente poder entender essa questão teológica aqui, que se refere à divindade de Jesus. Isso aqui é bom de você saber, para quando um testemunho de Jeová bater na sua porta, você saber dar uma resposta a respeito de quem é o Senhor, e provar que o próprio Deus é chamado de Senhor e Jesus também é chamado de Senhor. Porque muitas vezes eles batem na nossa porta e vêm falar coisas e a gente não sabe nem que resposta dar, porque a gente não conhece a palavra de Deus, né? Então vamos lá, diz mais aqui. Lhe dará o trono de Davi, ou seja, o que significa isso? Jesus é o Messias prometido. Havia sido prometido no Antigo Testamento que o Messias viria para reinar no trono de Davi, que iria se levantar um rei, que ia se assentar no trono de Davi e ia ser o libertador de Israel. Havia essa promessa no Antigo Testamento. O povo de Israel nessa época aguardava essa promessa, a promessa do Messias, do Redentor, do Libertador, daquele que ia se assentar sobre o trono de Davi e que ia libertar Israel do seu cativeiro, e ia reinar sobre Israel. E eles esperavam isso literalmente, eles esperavam um rei que ia sentar no trono de Davi, que ia novamente restaurar Israel como nação, e Israel ia ser o centro do mundo, governar sobre todas as nações. O que eles não sabiam é que Jesus, quando viesse, não ia cumprir isso no sentido literal, porque o reino de Deus não é deste mundo, Jesus falou. Que o reino dele não era deste mundo. Ele não veio para um reino físico. Essa foi uma das razões porque muitos israelitas não acreditaram em Jesus, porque esperavam um rei que ia se assentar num trono físico para libertar Israel. Mas Jesus ele veio para estabelecer um reino espiritual. Mas ele era sim o descendente de Davi, que ia se assentar no trono de Davi. E aí o versículo 33 diz, ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Aqui mostra claramente que o seu reino não é um reino físico. Quando diz que ele vai reinar para sempre, já está mostrando aqui que isso é um reino espiritual. A casa de Jacó aqui não é simplesmente um Israel físico, aqueles que descendiam de Abraão, mas é um Israel espiritual, o povo de Deus, no qual nós hoje, igreja, estamos incluídos. Todos aqueles que creem em Jesus Cristo são o Israel de Deus, são a verdadeira casa de Jacó, sobre a qual Jesus está reinando e vai reinar
para sempre, o seu reino é eterno. Então veja que coisas maravilhosas que o anjo anunciou para Maria. Ela deve ter ficado perplexa, porque foi anunciado que ia nascer, que além dela conceber, esse menino ia ser o filho do Altíssimo, que ia se assentar no trono de Davi, ou seja, ia ser o Messias, que ia reinar para sempre sobre a casa de Jacó. Imagine o susto que ela não tomou ao ouvir que o Messias ia nascer dela, que ela ia ser a mãe do Salvador de Israel, que ia ser o rei de Israel. Com certeza ela tomou um choque. E aí o versículo 34 continua dizendo: então disse Maria ao anjo: como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Foi a surpresa dela, como eu disse antes. Ela não era casada. Por isso que ela se perguntou: como é que vai ser isso? Eu não sou casada. Eu não me relaciono com nenhum homem. Em outras palavras, eu sou virgem, eu sou ainda noiva, eu não tenho relacionamento com homem nenhum. Como é que eu vou conceber? Como é que eu vou engravidar? Como é que isso é possível? Ela não estava aqui duvidando da promessa do anjo, ela estava tentando compreender na cabeça dela como é que ela ia engravidar sem ser casada. Porque isso, humanamente falando, é impossível. Como é que uma pessoa pode engravidar sem ser casada? Era esse o questionamento dela. E aí no versículo 35 diz: respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Ou seja, o que ia acontecer aqui? O anjo está falando em outras palavras: Maria, essa concepção não vai ser uma concepção comum, como você conhece, onde um homem fecunda uma mulher e aí nasce um outro ser humano. Era isso que o anjo estava dizendo em outras palavras. Não vai ser algo natural, não vai ser algo comum, Maria. O que vai acontecer é que o Espírito Santo vai descer sobre ti, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Em outras palavras, Maria vai ser uma concepção sobrenatural. Deus vai fazer um milagre dentro de você. Ele vai fazer você conceber um filho sem participação de homem nenhum. Você vai ficar grávida mesmo sendo virgem. Por quê? Porque o Espírito Santo vai vir com o seu poder, vai te envolver de tal maneira que vai fazer você gerar um filho, sem ser necessário relação com um homem. O Espírito Santo vai gerar em você um filho. Ou seja, foi um nascimento sobrenatural, gerado pelo Espírito Santo. O que Deus quis dizer ao fazer isso em Maria? Deus estava mostrando aqui que a pessoa que ia nascer ali no ventre dela não era uma pessoa qualquer. É por isso que o anjo diz assim: o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Ou seja, vai nascer em você uma pessoa santa. Santa no sentido realmente de puro, de pureza total, de não ter pecado nenhum, de não ser contaminado com o pecado da humanidade. Era esse o sentido de santo aqui da pessoa que está falando a respeito de Jesus. Então nós já vemos aqui descrevendo Jesus como aquele que é santo, que não tem pecado, que não se contaminou com o pecado do homem. Então, mesmo ele tendo nascido de uma mulher, por que ele não tem pecado? Porque ele não nasceu de uma relação sexual normal entre um homem e uma mulher. Foi uma geração milagrosa, uma concepção milagrosa no ventre de Maria. Para quê? Para que ele pudesse nascer incontaminado, sem contaminação nenhuma do pecado, e pudesse ser santo, o Filho de Deus que é homem, mas que é divino ao mesmo tempo, sem pecado nenhum. É por isso que aconteceu dessa maneira. Porque se Jesus tivesse nascido um nascimento natural
de um homem e uma mulher, ele ia ser um descendente de Adão, contaminado pelo pecado. E de maneira nenhuma ele poderia ser o salvador da humanidade, porque ele seria um homem pecador, como todos nós. Mas o fato dele ter nascido dessa maneira foi para ele ser esse ente santo, sem pecado, que se tornou Deus, Deus homem, salvador de toda a humanidade. Louvado seja o Senhor por isso. Vamos continuando aqui. Versículo 36. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês, como eu falei antes, para aquela que diziam ser estéril, ou seja, Isabel, que era parente de Maria, já estava grávida, fazia 6 meses, de João Batista. Esse aqui foi um sinal que o anjo deu para Maria, para provar que realmente ia acontecer o que ele estava falando. Ela nem pediu sinal nenhum, mas ele deu esse sinal de que Isabel, que era estéril, não podia ter filhos, tinha engravidado. Ela já era avançada de idade, já era uma idosa e era estéril, mas Deus, de maneira milagrosa, abriu o ventre dela para que ela pudesse engravidar também. E João Batista, que ia ser o precursor do Messias, de Cristo, era a criança que estava no ventre de Isabel e que era parente de Maria. E aí o versículo 37 continua. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Esse versículo aqui é muito interessante, irmãos, porque é um dos grandes ensinamentos que a gente tira dessa história. Que para Deus não há impossíveis. Por que o anjo diz isso? Que para Deus não há impossíveis em suas promessas. Ou seja, Deus não conhece essa palavra, impossível. Não faz parte do dicionário dele. Isso não existe para ele, isso existe para nós. Nós é que geralmente, por causa da nossa incredulidade, ao vermos as dificuldades da vida, nós pensamos, é impossível. Às vezes a gente até imagina que é vontade de Deus para nós. Às vezes Deus até já falou que ia ser assim na nossa vida, que Ele ia fazer algo, que ia ser dessa maneira, que Ele ia nos dar algo, mas a gente pensa, é impossível, não tem condições. Frequentemente a gente age assim e diz, não acredito que isso vai acontecer. É impossível isso acontecer, não tem condições, né? Não tem lógica, não vai dar. As circunstâncias estão mostrando ao contrário, está tudo ao contrário, eu não estou vendo sinal nenhum, está tudo dando errado, não está acontecendo nada, eu não estou vendo nada mudar. Mesmo eu achando que isso é vontade de Deus, mas eu acho que é impossível, eu acho que não vai acontecer. Muitas vezes a gente se vê dessa maneira, nessa incredulidade, porque essa palavra impossível está no nosso dicionário. Mas para Deus não existe isso. Irmãos, nós temos que colocar no nosso coração que Deus é o Senhor soberano de tudo e de todos. Não existe nada que Ele não possa fazer. Como diz o próprio Deus, por acaso a minha mão está encolhida? Deus não está com a mão encolhida. Deus não está com o seu poder limitado. Não existe nada que Deus não possa realizar. Deus pode fazer tudo. Deus pode mudar qualquer situação. Deus pode realizar qualquer coisa que Ele queira. Deus pode nos levar aonde Ele quiser. Deus pode nos tornar no que Ele quiser. Deus pode nos dar o que Ele quiser. Deus pode nos tirar da situação que Ele quiser. Deus pode fazer o que for da sua vontade, embora pareça impossível para nós, porque Deus é um Deus que não conhece o impossível. Como o anjo disse, não há impossível para Ele em todas as suas promessas, ou seja, aquilo que Deus promete, aquilo que Deus fala, Ele faz.
A palavra de Deus, ela é um fato, ainda que a gente não veja ainda tendo se concluído, mas a palavra de Deus, toda a promessa de Deus é um fato, é algo que já está destinado a acontecer, que nós simplesmente recebemos pela fé. E ainda que a gente não tenha recebido alguma promessa pessoal de Deus, ainda que Deus não tenha falado para você, eu vou fazer isso na tua vida, vai ser dessa maneira, mas nós temos que aprender, irmãos, a descansar em Deus, sabendo que tudo aquilo que for de Deus para nós, vai ser. Aquilo que Deus tem para nós, vai acontecer. A gente não precisa viver aflito, preocupado com o dia de amanhã, pensando, meu Deus, será que vai ser assim? Será que não vai ser? Nós temos que pensar o seguinte: se Deus quiser que aconteça, vai acontecer. Nós temos que descansar nessa certeza de que mesmo que pareça impossível, se for de Deus, vai ser. Se for para acontecer, vai acontecer. Se for para ser seu, vai ser. Se não for, não vai. Mas Deus vai realizar toda a sua boa vontade na nossa vida. Se assim Ele quiser. Se for da vontade dEle. E se assim também nós nos colocarmos diante dEle para permitir Ele realizar aquilo que Ele deseja na nossa vida. Não há impossíveis para Deus. É uma das coisas que a gente aprende nessa história. Porque duas coisas impossíveis acontecem aqui. Isabel, que era idosa e estéril, engravida. E engravida de nada mais, nada menos do que o maior profeta que já teve, que foi João Batista, e foi aquele que veio para abrir o caminho para o Senhor, para vir adiante do Senhor. E outra coisa miraculosa que acontece, a virgem conceber, que era Maria. Ela ter um filho. Quem é que poderia imaginar uma coisa dessa? Ou seja, não existe impossível para Deus. É isso que Deus está querendo mostrar aqui. Ele faz o que Ele quer, do jeito que Ele quer. Por mais que o homem possa pensar que aquilo ali não tem como acontecer. Isso não existe para Deus. Não existe impossibilidade para Deus. Louvado e exaltado seja o seu nome. Vamos continuando, versículo 38. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Veja que coisa interessante aqui, dita pela própria boca de Maria. Veja o que ela declara: aqui está a serva do Senhor. Por que isso aqui é muito interessante? Porque isso aqui foi a própria Maria quem falou. Não foi nem ninguém que falou dela, é ela mesma falando. Aqui está a serva do Senhor. Ou seja, Deus, eu sou tua serva. Eu existo para te servir, para fazer a tua vontade, para obedecer a ti, para andar conforme o que o Senhor quiser que eu faça. Eu sou uma serva tua. Era isso que ela estava dizendo. E por que isso aqui é tão interessante? Porque é justamente o contrário do que nós ouvimos as pessoas falarem hoje a respeito de Maria. Quase todas as pessoas que falam a respeito de Maria por aí fora, falam de Maria como sendo o quê? Uma serva? Não, como sendo uma senhora. Quantas pessoas não se referem a Maria como Nossa Senhora, entre aspas? E aí existe Nossa Senhora disso, Nossa Senhora daquilo. Quando é que ela é colocada como uma serva? As pessoas, inclusive, a buscam, oram a ela, fazem orações a ela, buscam a sua intercessão, procuram o seu favor, a sua graça, como se tivesse alguma graça nela mesma para ser oferecida, como se ela tivesse capacidade de ouvir orações, como se ela tivesse algum poder de realizar algo, como se ela tivesse algum poder de mediar algo. Ela não tem.
A Bíblia em nenhum lugar coloca ela como mediadora, intercessora, como alguém que concede graça de si mesma. A Bíblia em nenhum lugar coloca ela como corredentora, como co-salvadora, mas muita gente se refere a ela dessa maneira, por mais absurdo que pareça. E nós vamos ver até mais adiante aqui que ela chama Deus de seu Salvador, mas ela mesma não se coloca como corredentora, nem como co-salvadora, nem como intercessora, nada, nem a Bíblia coloca ela dessa maneira. A Bíblia em nenhum lugar coloca ela como senhora. Veja que ela se coloca como serva. Então você pode estar se perguntando, então por que as pessoas dão esse status para ela, se a Bíblia não fala dela dessa maneira? Isso começou a ser gerado a partir de escritos apócrifos, ou seja, escritos que não eram inspirados, que começaram a proliferar muitas lendas a respeito de Maria, do tipo dizendo que ela permaneceu virgem e que não tinha pecado e que subiu ao céu, ascendeu aos céus, da maneira como Jesus também subiu aos céus. E aí começaram a se criar doutrinas em cima dela que não condizem com o que a Bíblia diz. A Bíblia em nenhum momento coloca ela como uma pessoa que não tinha pecado, ou como uma pessoa que ascendeu aos céus, como Jesus Cristo. Em nenhum momento coloca ela como intercessora, nem como mediadora, mas isso foi algo que foi tirado de livros apócrifos, não inspirados, que foram escritos a partir do século II depois de Cristo. E o que aconteceu também? Quando a igreja, no ano 313, se levantou um imperador chamado Constantino, e aí a igreja, o cristianismo, se tornou a religião oficial do império. O que foi que aconteceu? Muitos pagãos passaram a entrar dentro da igreja e doutrinas pagãs começaram a se misturar com as doutrinas cristãs. E muitos pagãos tinham as suas deusas. Então eles, quando chegaram dentro do cristianismo, sem se converter, a doutrina cristã começou a se misturar com a doutrina pagã. Só que em vez deles trazerem as suas deusas com os seus nomes para dentro da igreja, eles trouxeram a crença, mas mudou o nome. Em vez de adorarem as suas deusas, passaram a adorar Maria, passaram a adorar os santos, passaram a fazer imagens de escultura, que não existia isso na igreja. Isso tudo foi fruto do paganismo que entrou dentro da igreja. E isso tem se proliferado até os dias de hoje, só que infelizmente as pessoas não conhecem de história da igreja e pensam que isso é uma coisa que está na Bíblia e que começou desde o início. Não, isso foi inserido depois, quando a igreja começou a se paganizar. Mas na Bíblia não ensina isso. Como eu estou mostrando aqui para vocês, Maria se coloca como serva do Senhor. Mas hoje em dia as pessoas a chamam de Senhora, de Nossa Senhora, entre aspas, e dão a ela um status de deusa. Porque dizer que alguém é senhora é colocar ela no mesmo patamar de quem? Do Senhor. E a Bíblia diz que há um único Deus e um único Senhor. A Bíblia chama apenas Deus, o Pai, de Senhor e Jesus Cristo de Senhor. Então veja que blasfêmia você pegar um ser humano e elevar ela à posição de senhora. E aí dirigir orações a ela, clamar por ajuda, clamar pela sua intercessão, como se isso fosse possível, e se prostrar diante de imagens. Isso acaba sendo o quê? Uma idolatria, uma blasfêmia, uma distorção de quem é Maria. Com certeza, se ela pudesse ver tudo isso e vir aqui para falar hoje, ela ia abominar isso. Nunca ia aceitar esse tipo de coisa, porque ela se coloca como aqui, como serva do Senhor. Ela diz, aqui está a serva do Senhor.
Nem passava pela cabeça dela se colocar como senhora, como corredentora, como mediadora, como intercessora. Os homens foi que colocaram ela nessa posição e tem levado muitos ao engano e a serem condenados e a estarem praticando o pecado de idolatria e blasfêmia contra Deus, achando que estão agradando a Deus. É uma triste realidade, porque essas pessoas acham que estão agradando a Deus, elas estão convictas de que estão agradando a Deus, de que estão servindo ao Senhor, de que estão honrando Maria, de que estão agradando a Deus e obedecendo ao Senhor, mas na verdade estão trazendo condenação sobre si, praticando algo que é abominável aos olhos de Deus. É uma triste realidade, mas infelizmente é um engano que já tem sido passado por séculos e séculos. É muito difícil alguém se libertar desse engano, a não ser que a pessoa com humildade leia a Bíblia, procurando ouvir a voz de Deus e compreender qual é a verdade. Mas infelizmente não é isso que acontece. Quando a gente vai falar para as pessoas a respeito da verdade bíblica, o que as pessoas geralmente dizem? Não, eu prefiro ficar com o que eu aprendi. Eu prefiro ficar com o que a minha religião ensina. Eu prefiro continuar acreditando no que os meus pais me ensinaram. E infelizmente vai continuar condenado com toda a sua crença, por causa que não abre o coração para meditar, para refletir. Outra coisa que a gente aprende aqui interessante é que quando ela diz assim, aqui está a serva do Senhor, ela está se colocando como um exemplo para nós, de algo que nós deveríamos seguir, essa atitude dela. Quando o anjo chega para ela e anuncia uma missão para ela, porque o anjo estava dando a ela uma missão de ser mãe de Jesus, de cuidar, de conceber, de ter um filho que ia ser o Salvador, cuidar dessa criança. Ela estava recebendo uma missão, estava sendo confiado algo maravilhoso para ela. E isso não torna ela mais especial do que o restante dos seres humanos. Apenas ela recebeu uma missão grande da parte de Deus. E aí ela diz, aqui está a serva do Senhor. Agora eu queria que a gente refletisse no seguinte, quem dentre nós tem tido essa mesma atitude diante de Deus? De Deus nos dar um chamado, de Deus nos dar uma missão e a gente dizer, Senhor, aqui está o teu servo, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Irmão, que exemplo maravilhoso, que palavras lindas que ela falou aqui. Ah, se todo cristão realmente fosse assim, porque Deus hoje está falando conosco. Deus está falando com a sua igreja, com a sua igreja de maneira geral, e Deus está chamando as pessoas para uma vida de obediência. Deus está querendo confiar responsabilidades, dons, missões, chamados, coisas maravilhosas para que as pessoas realizem, para que as pessoas façam para o reino de Deus. E Deus está esperando de nós uma resposta como essa de Maria, da gente dizer, aqui está o teu servo, Senhor, que se cumpre em mim conforme a tua palavra. Mas infelizmente uma minoria de pessoas tem dito isso para Deus. Tem dito, Senhor, aqui está o teu servo, cumpre em mim a tua vontade, faz em mim o que tu quiseres. Não importa qual seja a missão, o chamado que o Senhor tem para a minha vida, eu quero cumprir, eu quero realizar, eu quero fazer. Ainda que eu tenha que dar a minha própria vida, ainda que eu tenha que renunciar a tudo que eu tenho, que eu sou, mas eu quero cumprir a tua vontade, eu quero cumprir o teu chamado, eu quero realizar a missão que o Senhor tem para mim. Quem hoje em dia está dizendo isso para Deus? Deus está procurando pessoas hoje em dia que estejam dispostos, como Maria, de dizer, aqui está o servo do Senhor, faz a tua vontade na minha vida, ó Deus. Mas infelizmente, o que nós mais vemos hoje é as pessoas dizerem, Senhor, eu não tenho tempo, Senhor, eu estou ocupado, Senhor, eu tenho outras prioridades, Deus, eu não posso realizar isso, ou eu não quero fazer isso.
Isso eu vou ter que renunciar a muita coisa, eu vou ter que me doar demais, eu vou ter que me sacrificar muito. Eu não vou aguentar. Então eu prefiro ficar com os meus planos, eu prefiro ficar com a minha vontade. Esquecem de que ser cristão é ser servo do Senhor. Se o próprio Jesus veio para servir o Pai, quem somos nós para dizer que nós não vamos servi-lo? Quem somos nós para dizer que nós vamos servir a nós mesmos e não a Ele? Quem somos nós para nos levantar de maneira arrogante e dizer: Deus, eu não vou te servir, eu não vou te obedecer, eu quero viver do jeito que eu quiser? Quem somos nós? Se o próprio Jesus pegou a toalha para lavar os pés dos discípulos, se o próprio Jesus disse que veio para servir e viveu a sua vida para servir, deu a sua vida em resgate de muitos, serviu durante todos os dias da sua vida, e Ele espera que a sua igreja nessa terra faça a mesma coisa. Nós fomos chamados para servir, para doar a nossa vida para Deus, para se entregar a Ele de todo o coração, para não viver mais para nós mesmos, mas viver para Deus. E aí eu pergunto, quem como Maria está dizendo hoje: aqui está o servo do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra, ó Deus. Deus quer ouvir isso de nós, irmãos. Deus quer ver o nosso amor a Ele demonstrado em atitudes. Não basta a gente levantar a mão num culto e dizer: Senhor, eu te amo, glória a Deus, aleluia. Palavras são só palavras. Sabe, Deus quer ver atitude. Deus quer ver um coração rendido a Ele, entregue totalmente. Alguém que a maior prioridade na vida é agradá-lo, é servi-lo, é se doar totalmente. Essa é a vontade de Deus. Vamos continuando aqui para a gente finalizar. O versículo 39 diz: naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá, entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo esta saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo. Veja que coisa interessante, na hora que Maria saúda Isabel, a criança que estava no ventre dela se estremeceu. E ela mesma ficou possuída do Espírito Santo. Irmãos, isso aqui foi algo tão sobrenatural que aconteceu. Isabel não sabia de nada. Mas o Espírito Santo já estava ali dentro do ventre dela, porque tinha sido dito que João Batista ia ser cheio do Espírito Santo desde o ventre dela. E na hora que Maria chega e saúda ela, o Espírito Santo envolveu ela de tal maneira, e a criança se estremeceu no seu ventre. E ali naquela hora, foi revelado para ela a respeito de tudo que o anjo tinha dito para Maria, e Isabel não sabia de nada. Aqui nós vemos como Deus realmente tem a capacidade de revelar coisas para as pessoas, se assim for da sua vontade, e nos levar a profetizar, ou seja, falar algo da parte de Deus para alguém. Isso é um dom do Espírito Santo, e que já aconteceu aqui antes mesmo de haver igreja, vamos dizer assim. Então o versículo 42 diz: exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. Esse aqui é outro versículo muito mal interpretado pelas pessoas, porque as pessoas pensam que pelo fato de estar dizendo assim: bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre, as pessoas acham que aqui Maria está sendo colocada em pé de igualdade com Cristo, e como se ela fosse uma pessoa digna de louvor e de exaltação. Mas essa palavra bendita, ela simplesmente quer dizer o quê? Abençoada, mulher abençoada. Tu é uma mulher abençoada entre as mulheres, assim como é abençoado o fruto do teu ventre. Simplesmente é isso que está querendo dizer. Não é uma palavra de exaltação a Maria isso aqui. Isso é simplesmente um reconhecimento de que ela era uma mulher que estava sendo abençoada por Deus. Da mesma maneira, Deus diz lá em Mateus 25:41, vinde benditos de meu Pai, para o reino eterno, preparado para vocês desde antes da fundação do mundo. Ou seja,
venham abençoados do meu Pai. Essa palavra bendito, ela é usada às vezes para Deus, no sentido de que Deus é aquele que recebe o louvor, recebe exaltação, é aquele que abençoa as pessoas. Mas ela também é usada no sentido simplesmente de dizer que uma pessoa é abençoada, é bem-aventurada, é favorecida. E é nesse sentido que está sendo usada aqui. Versículo 43 diz: E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Veja só que interessante. Assim como eu disse para vocês, a palavra Senhor foi usada para Deus, agora está sendo usada para Jesus. Jesus está sendo chamado aqui de Senhor. Isabel fala aqui, ó, a mãe do meu Senhor. Ou seja, ela já reconhece Jesus como Senhor. Mesmo Jesus sendo ainda um embrião no ventre de Maria. Mas ele já é reconhecido como Senhor. Mas perceba que em nenhum momento Isabel diz: de onde me provém que me venha visitar a minha senhora? É isso que ela fala? Não. Ela fala, a mãe do meu Senhor. Quem é que é o Senhor aqui? Jesus. Maria, ela é a mãe do Senhor. Isso não significa que ela é senhora. Ela é simplesmente aquela que gerou a Cristo. Isso não faz dela uma senhora, nem alguém digna de exaltação, como muita gente pensa. Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Versículo 46, eu vou ler aqui só esse 46 até o 48. Então disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor. Veja que interessante, Maria se coloca como adoradora de Deus. Ela não é digna de adoração, ela é adoradora. Ela diz, a minha alma engrandece ao Senhor. Que as pessoas possam repetir esse gesto dela e adorar a Deus, e não a ela mesma. O meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Veja que ela coloca Deus como o Salvador dela. A mesma palavra Salvador é usada para Cristo, mais uma vez para provar a divindade de Jesus, porque assim como Deus é Salvador, Jesus é Salvador. E ela reconhece que ela precisa de um Salvador. Ela precisou de um Salvador. Ela não é, como se diz por aí, corredentora, co-salvadora. Não é, ela não tem esse título. Pelo contrário, ela precisa de salvação. E quem precisa de salvação é o quê? Um pecador. Um pecador miserável, que nasceu em pecado, que nasceu debaixo de condenação e que precisa de um Salvador. Ela reconhece Deus como o seu Salvador. Ela nunca poderia dizer isso se ela nunca tivesse tido pecado, como se diz por aí. As pessoas dizem que ela nunca pecou. Se ela nunca tivesse pecado, ela nunca precisaria de um Salvador. E aí realmente ela seria uma deusa, seria divina, seria uma senhora. Mas ela mesma reconheceu, Deus é o meu Salvador, ou seja, eu preciso de salvação também. Eu tenho pecado. E aí ela diz, porque contemplou na humildade da sua serva. Ela se coloca como uma serva humilde. Em nenhum momento ela se coloca na posição que as pessoas colocam ela hoje. De alguém que recebe oração, que recebe adoração, que é tida como mediadora, intercessora. Ela se coloca com humildade, se coloca como serva. Ah, se as pessoas compreendessem quem realmente é Maria. Infelizmente as pessoas não entendem. Podiam olhar para as próprias palavras dela. E aí ela diz assim, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, ou seja, uma mulher que foi abençoada por Deus, uma mulher feliz. Porque o poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome, ou seja, ela diz, quem é que ela diz que é santo? Deus. Ela diz, santo é o seu nome. O anjo antes tinha dito, o ente santo que há de nascer.
falando que Jesus é santo. E aqui ela diz que Deus é santo. É um título que só Deus pode ter. Santo, que não tem pecado. Agora veja que em nenhum momento nesse texto e em nenhum outro texto da Bíblia ela é chamada de santa, nesse sentido aqui, de não ter pecado. A igreja, de maneira geral, é chamada de santa no sentido de ter sido santificada por Deus. Mas nesse sentido de não ter pecado, que é o sentido desse versículo aqui, quando é falado santo é o seu nome, ela nunca é chamada dessa maneira. Nessa passagem Deus é chamado assim, Jesus é chamado assim, mas ela não é chamada dessa maneira. Ela se coloca como serva, como pecadora que precisa de um Salvador. E o que as pessoas fazem hoje a respeito de Maria? Se referem a ela como Santa Maria. Quando estão rezando para ela, dizem o quê? Santa Maria, Mãe de Deus. É isso que as pessoas falam, colocando ela no mesmo patamar de Deus e de Jesus Cristo. E quando usam essa expressão Mãe de Deus, que nunca foi usada essa expressão na Bíblia. A Bíblia nunca se refere a ela como sendo Mãe de Deus. Por quê? Porque isso daria uma conotação errada, como se ela estivesse acima de Deus. Mas ela é a mãe de Jesus Cristo, ou seja, de Jesus Cristo, Deus que se encarnou. Ela é mãe, vamos dizer assim, da humanidade de Cristo. Mas ela não pode ser mãe de Jesus como ser divino, porque Jesus já existia antes dela nascer. Como é que ela pode ser mãe de Deus? Isso não existe. Isso é impossível. Então eu vou parar por aqui. Creio que a gente já aprendeu muitas coisas a respeito de quem é Jesus, de quem é Maria. Que isso possa servir de edificação nas nossas vidas, para a gente poder colocar Jesus no patamar dele, onde ele realmente é digno de estar, que a gente possa reconhecer ele dessa maneira. E possa colocar Maria no patamar onde ela realmente está, abaixo de Deus, como uma serva de Deus, humilde, que precisava de um Salvador, mas um exemplo de mulher obediente a Deus. Então que isso possa servir de edificação para as nossas vidas. E como um conhecimento que a gente possa transmitir para outras pessoas que infelizmente estão enganadas por essas mentiras que têm sido propagadas por séculos e séculos e têm arrastado multidões atrás desse engano e tem levado muitas pessoas à condenação. Que Deus tenha misericórdia desses que ainda não conseguem perceber essas verdades da Bíblia. Então que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Glória a Deus.